Olá, pessoal! Vamos começar a terceira aula do Caderno 5 de Matemática. Aqui nós vamos dar continuidade ao trabalho de geometria. E aqui, novamente, nós vamos ver os sólidos geométricos, que, como eu falei com vocês na aula anterior, são figuras tridimensionais. É aquelas que a gente chama de 3D. Por que 3D? Porque elas têm 3 dimensões. Você pode medir o comprimento, a largura e a altura. Correto? Então, são figuras tridimensionais, que não estão todas no mesmo plano. Perdão, com todas as faces no mesmo plano. Agora nós vamos ver, dentro da classificação dos sólidos geométricos, dentro dos poliedros, um tipo de figura que é conhecida como prisma. Como que eu reconheço um prisma? O prisma ele tem duas bases, uma em cima e outra embaixo. Observa que em todos eles. Outra coisa também, todas as faces laterais, ou seja, que estão de lado, não está em cima nem embaixo, elas são retangulares. Então, é assim que você reconhece um prisma. O mais famoso dele, nós temos aqui no cantinho, é o cubo, Todo mundo conhece. E aqui, no formato de caixa de presente, caixa de sapato, um vermelho e outro preto, nós temos o paralelepípedo. Então, são essas figuras, que nós temos mais conhecimento. Então, nós temos o paralelepípedo, que é a caixa de sapato, e temos também o cubo. Bom, agora, dentro ainda dessa classificação das figuras geométricas espaciais, dentro dos poliedros, nós vamos ter aqui as pirâmides, tá? A pirâmide, o que ela é diferente do prisma? Observa que ela tem a base só embaixo. O prisma tinha base em cima e embaixo. A pirâmide só embaixo. Em cima ela vai ter essa ponta, correto? O que é mais famoso, que a gente conhece quando fala em pirâmide, são as pirâmides do Egito, Então, nós temos, assim, conhecimento, ouvimos muito falar em pirâmides, porque conhecemos, ouvimos falar, vimos em filmes sobre as pirâmides do Egito. Agora, a pirâmide, ela vai ser classificada de acordo com a base dela. Então, vocês têm embaixo um triângulo, ela vai ser chamada de pirâmide triangular. Se embaixo, for um quadrado, ela vai ser chamada de pirâmide quadrangular. Se embaixo for um pentágono, uma figura de 5 lados, ela vai ser chamada de pirâmide pentagonal. E se ela tiver uma figura de 6 lados, um hexágono, ela vai ser chamada de pirâmide hexagonal. Então, eu dou o nome para a pirâmide de acordo com a base dela. Então, pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal ou hexagonal. Agora, falando ainda dos poliedros, o que são poliedros mesmo? São figuras que têm apenas faces planas. E aí nós vimos que dentro dos poliedros nós temos os prismas e as pirâmides. Agora aqui nós temos os elementos dessas figuras, tá? Então eles têm a face, que é cada um, vamos falar assim, dos lados dele, a gente não chama de lado, a gente chama de face, tá? Então quando você pega o cubinho e vai virando ele assim, ó, cada uma daquelas faces que você vê. Ele, no caso do cubo, ele vai ter 6 faces. Agora, aresta. O que são arestas? Arestas são as linhas, tá? Essas linhas que você vê na figura, a gente chama de aresta. E cada uma dessas quinazinhas que ele tem, no caso do cubo, ele tem 4 em cima e 4 embaixo, São chamados de vértice. É onde você está vendo aí esses pontinhos, correto?
Agora, na classificação dos sólidos geométricos, né, que a gente estava vendo, então nós vimos os poliedros, são aqueles que têm apenas faces planas. Aí, recordando da aula anterior, quem não é poliedro, né, pode ser corpo redondo. Não quer dizer que tenha que ser, né, que nós vimos também que tem outros tipos. Mas eu tenho corpo redondo. Como que eu sei que ele é um corpo redondo? Ele tem pelo menos uma face não plana, e aí ele consegue rolar. Então, poliedro não rola, corpo redondo rola. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer um pequeno exercício sobre o que a gente acabou de ver. Observe o seguinte, observe o desenho do poliedro ao lado e responda. Gente, uma coisa que aconteceu foi que na hora de imprimir, né, a apostila, que o arquivo passa por muitas pessoas, acabou apagando a figura, tá? Então eu acrescentei a figura aqui e vou colocar no grupo lá do WhatsApp, né, complementando essa questão, porque ficou sem a figura. Então vamos responder aqui, ó. Observe o desenho do poliedro ao lado, que é um paralelepípedo, né? E responda: quantos vértices, arestas e faces ele possui? Então, nós vamos ver aqui, ó, as arestas, tá? Aresta, nós vimos que são as linhas. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o paralelepípedo, ele tem 12 arestas. Faces. Faces é como se fosse o lado dele, né? Eu não posso chamar de lado, mas são as faces. Eu vai ter uma em cima, uma embaixo, 2. Uma à direita, uma à esquerda, 4, né? Uma na frente e outra atrás, então 6. Ele tem 6 faces, igualzinho ao cubo. E vértices. Vértices eu falei com vocês que eram os cantinhos, né? Então aqui, ó, eu vou ter 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou ter 8 vértices, certo? Agora, ele quer saber o seguinte, cada vértice é o encontro de quantas arestas? Ou seja, nesse pontinho aqui, ó, que eu acabei de marcar, quantas linhas chegam nele? Se você contar, você vai ver que chega 1, 2, 3. Em todos eles vão chegar 3 linhas, então vão chegar 3 arestas, tá? E qual é a forma das faces dele? Todas as faces dele são retangulares, tá? Todos aqui são retângulos. Então, vou dizer que a forma é retangular, tá? Agora, que forma tem as faces laterais de todas as pirâmides e de todos os prismas? Bom, se você observar as pirâmides, né, você tem todas as faces laterais delas são triângulos, né? Lembra das pirâmides do Egito? Então, nas pirâmides, as faces laterais, porque embaixo não, tá? Tem a forma triangular. Já no prisma, todas as formas são retangular, tá? Então, a forma das faces laterais das pirâmides é triangular e dos prismas retangular. Bom, pessoal, nós finalizamos mais uma aula, porque o nosso Revisitando Ideias é para você colorir, né? Escolhi um desenho bem legal para você sobre as pirâmides do Egito, né? Que eu falei aqui várias vezes durante a aula. Faça um colorido bem legal, não deixe, né, essa atividade sem fazer não, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.